Companheiros, Deus nos permite mais uma dessas oportunidades aqui de estarmos para analisarmos o que de frutuoso podemos tirar do Evangelho de Jesus. Nós não podemos pensar que o Cristo veio simplesmente nos dar um conforto após a nosso regresso à espiritualidade. Não. Aqui mesmo, neste mundo em que nos encontramos, nós podemos encontrar e viver no reino de Deus. Ou seja, sem as agruras, sem os sofrimentos, sem as catástrofes, sem as lágrimas que todo mundo tem passado. Situações terríveis de doenças, desgraças, processos criminais envolvendo grandes autoridades, grandes empresários. Nós podemos nos socorrer do Evangelho para não sofrermos as agruras aqui na face da terra. Ou seja, como? É para entrarmos no reino de Deus. O reino de Deus não se encontra na espiritualidade. O próprio Jesus nos diz que o reino de Deus está dentro de nós, como já abordamos em uma palestra anterior. Dentro de nós. Nós podemos viver o reino de Deus. E a fórmula? Eu vou ler aqui, em João 3, diz Jesus: na verdade, te digo, que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Renascer de novo não é morrer e nascermos outra vez, não. Nós temos que renascer aqui, na nossa própria vida humana, sem termos que falecer. Renascer é o nosso espírito. E ele explica. Quando ele disse isso para Nicodemos, o Nicodemos lhe indagou: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo. E Jesus fala isso para todos nós aqui. Ele dá a fórmula. Quem não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. E como renascermos da água e do Divino Espírito Santo? Que água é essa? Parece um enigma, mas está bem esclarecido, como eu vou lhes mostrar. Essa água que Jesus está se referindo é o Evangelho. Essa água está vertendo dentro do corpo de Jesus para nós bebermos, a fim de que, se nós conhecermos a verdade que vem do Evangelho, nós estamos bebendo dessa água da salvação. E se nós observarmos em João 4, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e Jesus estava junto a esse poço, aguardando que regressassem da cidade os seus apóstolos. E essa mulher samaritana veio com um cântaro buscar água. E Jesus pediu água. E ela disse: tu não tens o que tirar a água? Então tem aqui a resposta de Jesus. Em João, capítulo 4, versículo 16. Se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu certamente lhe
pedirias a água, e ele te daria a ti a água viva. A água viva é o Evangelho. Todo aquele que vier a beber dessa água do poço tornará a ter sede, tem necessidade. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então, nós vamos ter a nossa alma dessedentada com o Evangelho, para que nós possamos viver no reino de Deus, não só quando a gente for embora daqui através da morte, mas hoje mesmo, viver no reino de Deus, viver sem essas agruras. E importante citar também em João 7, no último dia da festa dos tabernáculos em Jerusalém, Jesus postou-se de pé e, levantando a voz, disse, João 7, versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. A sede é uma tortura, até mata. Venha a mim e beba. O que crê em mim, diz a Escritura, do seu ventre correrão rios de água viva. Porque também, se nós bebermos desta água que Jesus nos dá através do Evangelho, nós vamos também poder dar água viva aos nossos outros irmãos, a fim de que eles também aprendam a viver sem tragédia, sem sofrimento cruel. Do nosso ventre, de Jesus, de uma forma simbólica, correrão rios de água viva. Isto, porém, dizia ele, falando do Espírito, que haviam de receber os que crescem nele. Quando nós bebemos essa água viva, nós recebemos o Espírito de Deus. É muitíssimo importante. E aqui em São João, apóstolo, capítulo 5, versículo 5, na epístola de São João apóstolo, diz São João, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este Jesus Cristo, que veio com a água e com o sangue, não com a água tão somente, senão com a água e com o sangue. Por que com a água e com o sangue? É porque essas duas substâncias existiam no corpo do Cristo, no nosso só o sangue. A gente vem com o sangue. Sabemos que nós nascemos, começamos a viver no ventre materno, quando uma molécula de sangue entra no útero materno e fecunda o óvulo. Então nós vimos pelo sangue, mas Jesus veio também pela água. E diz mais aqui, Jesus falando em João, capítulo 19, versículo 31, que de fato essa água estava no corpo do Cristo. Ele já nasceu com ela. Vamos verificar aqui. E os judeus, porquanto era a preparação, Jesus estava crucificado. Para que não ficassem os corpos na cruz em dia de sábado, porque aquele dia de sábado era de grande solenidade, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e que fossem dali retirados os 3 corpos, de Jesus e dos laterais crucificados, chamados ladrões, bom e mau. Vieram, pois, os soldados e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com eles foram crucificados, para constatar que estavam mortos. Tendo vindo depois a Jesus, como viram que estava já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Então ele tinha um duplo sistema arterial, aquoso e um venoso. Essa água é a água santa, a água viva.
porque Jesus teve uma encarnação completamente diferenciada de nós outros, todos seres viventes. Então vamos nós beber dessa água. E depois que a bebermos, compreendendo o Evangelho de Jesus, passemos a praticar e também a propalar as leis divinas, como fórmula de vivermos aqui sem sofrimento. Porque vivendo sem sofrimento, nós estaremos vivendo no reino de Deus, que não tem lágrimas. São essas observações que ficam por hoje. Forte abraço e que Deus nos proteja a todos.